Esse é o canal Europauta, canal voltado para te ajudar a entender as principais notícias de aviação do Brasil e do mundo. Pessoal, vocês viram essa notícia aqui, ó? Empresas aéreas brasileiras têm 60 aviões parados para manutenção. Essa notícia chama bastante atenção, pessoal, porque se a gente considerar, né, que são 60 aviões da Gol, Azul e Latam, somados, né? Gol, Azul e Latam, pode parecer não um valor muito expressivo quando a gente considera, por exemplo, outras empresas de outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, onde a frota é gigantesca. 60 unidades não é muito, né? Mas se levarmos em conta que a média brasileira, da frota brasileira, é em torno de 100 a 120 aviões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 60 unidades somados é um valor bastante relevante, tá? Vamos conversar sobre isso aqui, vamos ler juntos essa matéria aqui. Mas antes, não se esqueça de você se inscrever aqui no nosso canal, tá? Deixar o seu like aqui, pessoal, ajuda a gente aí para que a gente possa ajudar também outras pessoas a entender um pouquinho mais sobre as notícias que acontecem aí, que rolam sobre aviação, tanto no nosso país quanto fora também, tá bom? Pega esse vídeo aqui, manda nos grupos de WhatsApp, caso você, por exemplo, nunca fala nada nos grupos, etc. Pega esse vídeo aqui, manda lá para poder começar uma discussão sobre os assuntos, né? E comenta também, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Essa matéria aqui, inicialmente, ela foi... ela é daqui do Valor Econômico, tá? Ocorre que ele tem esse adblock aqui, né? Esse paywall aqui. Então a gente vai ler por aqui mesmo, sem novidade, tá? Bom, empresas aéreas brasileiras têm 60 aviões parados para manutenção. Gol, Azul e Latam mantém aviões no chão por falta de peças, né? As companhias aéreas Gol, Azul e Latam encerraram o terceiro trimestre com um total de 60 aviões parados por falta de peças, refletindo desafios na cadeia de suprimento no pós-pandemia, né? De fato, né, depois da pandemia realmente aconteceu uma falta de peças muito grande no mercado internacional, né? Porque a gente tem que lembrar que não é apenas o Brasil que precisa de peças para aviação, não é? E também peças aeronáuticas não é uma coisa que a gente pode comprar, por exemplo, no mercado car, por exemplo, da vida, né? Que é aqueles shoppings de peças de carro, né? E segue aqui, né? A situação levou as empresas a operar com aviões mais antigos, aumentando os custos de operações devido ao maior consumo de combustível. Que é normal, né? A gente pode até imaginar. De acordo com o levantamento do Valor Econômico, a Gol é a mais impactada, pois está com 25 aviões fora de operação. Lembrando, a gente lembra também, pessoal, que a Gol, há pouco tempo atrás, ela teve aí uma situação bastante delicada que a Gol estava tirando algumas peças de outras aeronaves e colocando em aviões de linha, ou seja, aviões que estavam voando normalmente. Quando esses aviões que estavam voando precisavam de alguma peça, falhava, sei lá, uma PEC, um IPU, etc., eles tiravam essas peças de aviões que já estavam parados e colocavam nesses aviões que estavam voando. Uma prática que o pessoal chama de canibalismo. Uma prática, pessoal, que é já de longa data, tá? Não é uma coisa de agora, não. A gente lembra que desde a época da VASP, ou melhor, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o assunto foi na época da VASP ainda, né? Onde eles tiravam as peças dos aviões mais antigos para colocar nos aviões que estavam voando, tá? Mesma prática, tá? Então isso aí é até relativamente comum, tá? Não só aqui no Brasil, tá? Então tá, a Gol é a mais impactada, né? Pois está com 25 aviões fora de operação, o que equivale a 18% da sua frota. Aqui que pega a questão que eu estava conversando no começo, né? Porque a gente tem que lembrar, a frota brasileira, pessoal, ela é minúscula. Se nós somarmos todas as empresas, a frota de aeronaves, né? Boeing, Airbus, Embraer e ATR somados, muitas das vezes não chega ou chega próximo da metade de uma única americana, por exemplo, American Airlines, que opera aí com mais ou menos uma frota de quase 900 aviões ou 900 aeronaves, alguma coisa assim, para mais, para menos, um pouquinho para cá ou para lá, tá? Então, assim, pessoal, realmente é um valor, assim, muito pequeno, né? Se a gente considerar
com as frotas americanas. E se a gente considerar que dessa frota, né, que a Gol está operando em torno aí de 110, 115, 120, tá? De novo, esse valor não pode ser muito preciso, porque afinal de contas sai uma aeronave, né? Eles entregam uma aeronave mais antiga, recebem um 737 MAX, né? Então esse valor nunca é exatamente preciso, etc, né? Mas a gente tem só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que acontece hoje em dia, tá? Então a empresa, e aqui está dizendo, né, que a empresa enfrenta dificuldades financeiras e reestruturação nos Estados Unidos, registrando um prejuízo de 830 milhões no período. Tá? Lembrando, a Gol ainda está sobre a Chapter 11, né, que é aquela condição de eles estarem em reestruturação financeira, né, contra a falência da empresa, etc e tal, né, que inclusive, diga-se de passagem, a Latam também enfrentou essa mesma situação, passou com louvor, né, tenho certeza que a Gol também vai fazer a mesma coisa, tá? Bom, e continua aqui. Mesmo sob o Chapter 11, né, que é aquela lei aquele mecanismo, aquela ferramenta de proteção aí contra a falência, né, a decretação de falências por parte dos credores, a empresa conseguiu ampliar sua frota operacional em 5 unidades em relação ao trimestre anterior, né? Aí a empresa fala aqui, apesar dos impactos significativos devido aos atrasos no cronograma da Boeing, a Gol conseguiu aumentar sua frota operacional em 5 aeronaves frente ao segundo trimestre, né? Como a empresa acabou de falar, né? No caso da Azul, eles estão também com 20 aviões parados, principalmente no modelos E2 e A320neo, tá? E o John Rogerson, eu nunca consigo falar o nome dele, mas enfim, o CEO lá da Azul, né? Disse que vai demorar aí mais ou menos aí, pelo menos uns 2 anos até normalizar essa situação aí dessa quantidade de aeronaves paradas. O que chama atenção, pessoal, é que não são aeronaves, por exemplo, de primeira geração. Não são os Embraer E1, não são aeronaves antigas, não. São os modelos novos, né, que estão sem peças, né? A reportagem não deixa claro se é de repente aí por fato de as fabricantes não estão conseguindo entregar essas peças, né? Não estão tendo essas peças no mercado, tá? Mas chamando bastante atenção por questão de ser dos aviões novos que deveriam, teoricamente, ter aí disponibilidade de peças um pouco mais fácil, né? Então na Azul, então, são 20 aviões parados, tá? Já a gente vai mostrar aqui umas imagens aqui. E no caso da Latam, há 15 aeronaves paradas em manutenção, reportando impactos menores, representando 5% da sua frota narrow-body, né? Que é aquelas o A320, A321, etc. Corredor único, né? A empresa encerrou o trimestre com lucro líquido de 301 milhões, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Realmente, a Latam tá estourando, tá? Parabéns. A analista do mercado aeronáutico avalia que, apesar da crise, as companhias têm equilibrado a oferta de voos e ampliado a utilização das frotas operacionais. Então, pessoal, o que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Diferentemente de outros mercados, né, no caso da aviação, especialmente essas empresas grandes, empresas aéreas grandes aí do mercado, elas têm que operar com uma coisa chamada reserva operacional. Então, normalmente, tá, utiliza-se, né, uma reserva operacional de 5% da frota que está voando, tá? Que significa o quê? Então, se por exemplo, essa empresa tem lá, sei lá, 121 aeronaves, né, no seu portfólio, né, na sua frota, 5% dessas aeronaves, elas têm que ficar de reserva operacional, digamos assim, meio que parada, mas a pronto uso. Ou seja, essas aeronaves ela tem que ser utilizada para caso, por exemplo, um avião decolou, foi lá para, sei lá, Petrolina. Chegou a Petrolina, sei lá, aconteceu uma pane no avião que que impeça a decolagem dessa aeronave por questão de manutenção. Então, a empresa ela tem que ter essas aeronaves paradas, mas a pronto uso, para que possa esse avião ser tirado, possa ir um outro avião lá e suprir aquela necessidade, fazer aquele voo, né?
Por quê? Porque, pessoal, empresas aéreas, eles trabalham quase parecido com um carrosselzinho, né? É muito, a malha é muito bem costuradinha para funcionar certinho, né? Então, assim, se de repente uma aeronave falta, tem uma pane, acontece algum problema, quebra esse carrossel, quebra essa estrutura, quebra essa questão de fluidez operacional. Né? Esse é um dos motivos, inclusive, quando você tem. Agora, o problema é quando você tem poucos aviões, porque acontece o que aconteceu, por exemplo, com a Voipass. A Voipass perdeu um avião, né, que é o ATR, já teve que cancelar um monte de voos em vários estados. Se não me falha a memória, inclusive até no estado do Paraná, não tem mais voos da Voipass. Né? Por quê? Porque eles não têm como, não tem aeronave para poder suprir essa necessidade, né? E avião não é uma coisa que você vai aqui você vai aqui na Zona Sul e passa em qualquer loja lá e compra um avião e coloca na frota. Não é assim, né? É difícil, pessoal, achar um avião, tá? Precisa de gente especializada, empresa especializada, correr o mundo inteiro para achar o melhor avião para se colocar na frota. Não é tão simples assim, né? E então as empresas têm que trabalhar com essa reserva operacional. O problema é que quando ela tem nessa reserva operacional mais ou menos aí de 5%, né, da sua frota total, o problema é quando ela tem esse problema, esse 5% dentro de frotas paradas, de aeronaves paradas por questão de manutenção. Ou por questão de manutenção por questão de falta de peça, ou então por questão financeira. Tá? A gente tem que lembrar, pessoal, infelizmente, todos nós estamos percebendo aí, o dólar disparou, principalmente agora desde do meio do ano para cá, tem assustado todos, né? Peças aeronáuticas são todas dolarizadas, como praticamente tudo na aviação é dolarizado. Então, assim, se para comprar, por exemplo, uma bleed, né, de um avião, custa, sei lá, 100 mil dólares, sei lá, vai estar pagando 600 mil. Né? Não sei quanto custa, só estou apenas chutando, mas é apenas para a gente ter uma ideia de como é complicada essa situação das empresas, tá? Inclusive, pessoal, muitas das vezes você que está em um lugar aí, de repente, nos grandes centros, você não pode perceber como é que está acontecendo a coisa, que a gente vai, por exemplo, para Guarulhos, você não vê avião parado, né? Avião estocado, né? Você vai, sei lá, para Curitiba. Você não vê avião estocado lá. Agora, olha só, tem aqui um vídeo aqui que é do canal Morgan Spotter e aqui dá essa noção, né, de como é que está a situação lá da Azul, por exemplo, tá? Que é uma empresa que não está numa situação tão complicada nesse aspecto como a Gol, por exemplo, tá? Olha aqui, nesse vídeo aqui, ó, é um canal de spotter, né? E olha só a quantidade de aeronaves que estão aqui paradas. Não se sabe o motivo que esses aviões estão parados, por uma manutenção nível D, sei lá, um check D, não sei se de repente é uma manutenção mais hardcore, né? mais pesada, né? Mas o fato é que os aviões estão aqui, ó. Os aviões estão aqui parados, né? A gente vê aqui as aeronaves estão paradas aqui. E o vídeo tá meio travando aqui porque o vídeo é muito pesado, mas enfim, a gente consegue ver aqui as aeronaves que estão assim em modo de preservação, porque eles sabem que esses aviões vão passar muito tempo até poder voltar a voar, tá bom? Então isso aqui é no aeroporto da Pampulha, né, onde a Azul tem lá uma base lá para fazer a sua manutenção das suas aeronaves, tá? Então, pessoal, então é isso. As empresas aéreas estão aí. Aqui, mais um aqui, ó. Né? A gente vê que os aviões realmente estão em situação de preservação, né? Ou que vai entrar em manutenção em breve, ou que de repente realmente eles estão vendo que o avião vai ficar um pouco mais de tempo aí parado até fazer as suas manutenções devidas, né? Certinho, então, pessoal. Tá aí a situação aí um pouco do que está acontecendo aí nas empresas aéreas, né? É natural que isso aconteça, né? Que afinal de contas, ou melhor, não seria natural de acontecer, né? Mas no Brasil acaba sendo natural de acontecer essas coisas, né? E vamos aguardar aí para ver como é que se desenrola nos próximos capítulos, tá bom?
Eu deixo aqui para vocês, pessoal, uma recomendaçãozinha aqui para vocês. Se vocês não viram aqui, ó, um vídeo que a gente falou sobre um caso do voo da Aerosucre, né, um 727 cargueiro que bateu nas antenas na decolagem, tá? De novo, Aerosucre, de novo, problemas na decolagem. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso vídeo. Por favor, pessoal, curta o nosso vídeo, comenta, se inscreva agora mesmo no nosso canal e pega esse vídeo aqui, manda nos grupos de WhatsApp também e a gente se vê no próximo vídeo.